Olá, seja muito bem-vindo ao Clube 345. Meu nome é Gesiel Santana e você está aqui na nossa humilde sala de aula, certo? O que é o Clube 345, Gesiel? O Clube 345 são aulas de Libras no contexto religioso cristão. Toda semana nós falamos sobre tudo de Libras no contexto religioso cristão. Toda terça-feira, quarta-feira e quinta-feira. Toda terça-feira nós falamos sobre louvores em Libras. Pegamos um louvor e explicamos ele em um passo a passo. De quarta-feira nós falamos sobre ministério com surdos e também nós falamos aí sobre estratégias para ministério com surdos, certo? Ah, Gesiel, mas e de quinta-feira? De quinta-feira nós falamos sobre textos bíblicos em Libras. Nós pegamos um texto bíblico e vamos explicando ele em um passo a passo, tá? Essas sugestões de tanto de louvores, como também em algumas quartas-feiras sobre o ministério com surdos e de quinta-feira textos bíblicos, são enviados pelas nossas redes sociais, principalmente pelo nosso Instagram. Então o pessoal nos manda lá, põe bastante dúvidas e a gente vai respondendo na medida do possível, certo? Hoje a nossa aula não está sendo ao vivo, mas a interação é maravilhosa e a gente procura sempre estar acompanhando. Aê! É isso aí. Então o chat está liberado, vocês podem deixar um boa tarde, um bom dia, uma boa noite, vocês podem conversar, falar de onde vocês são, vocês podem, está liberado, está liberado. Uma coisa importante, pessoal, é que a gente sempre procura fazer, é que quando você está aqui pela primeira vez, a gente pede para que você coloque aí, hashtag novato, só para a gente conhecer e saber aí e te dar as boas-vindas. Agora, se você já está há muito tempo conosco, já participa das nossas aulas, há mais de 2 anos e meio aqui toda semana, se você já está conosco, coloca aí, hashtag fundão. É isso aí que a galera que já está há muito tempo participando. Certo, pessoal? Então é isso. Novato, fundão, a aula é para você. Hoje nós estaremos falando, pessoal, sobre material para trabalharmos no Ministério com Surdos. Essa é uma das angústias mais faladas, mais comentadas em nossas redes sociais. As pessoas nos procuram muitas vezes para falar sobre isso, tá? O que, Gesiel? Sobre materiais adaptados, sobre como fazer para trabalhar com surdos, Ministério com Surdos. E hoje eu trouxe um material que depois todos os detalhes, aonde você consegue, vou estar colocando na descrição para vocês, tá? É esse material aqui, ó. Surdo, você é importante. É esse material, um material muito legal, visual, que a gente vai estar trabalhando aqui. Vocês podem perceber que esse desenho aqui em cima tem uma tarja vermelha, está escrito para surdos, tá? Por quê? Porque você vai perceber, até esse próprio personagem aqui, ó, ele está fazendo esse sinal aqui, ó, de surdo, tá? Ok? Então, esse é um material interessantíssimo que você pode estar utilizando aqui. Então, vou trabalhar ele, a gente vai conversando um pouco sobre isso, como que é interessante termos materiais adaptados assim. Por exemplo, olha só, esse material aqui, ó, deixa eu tentar colocar para vocês aqui, ó. Aqui tem o nosso personagem, tá? E aqui ele está pensando, e aqui tem um sinal. Tá fazendo esse sinal, ó, de importante. Então tá fazendo importante eu. E aí tem a interrogação aqui. Eu tô falando, será que eu sou importante mesmo? E aqui começa, tá? Por quê? Porque o tema é surdo, você é importante. Está exclamando, falando sobre isso. E aí a ideia é que a gente vai percebendo como isso é interessante. Por quê? Porque aqui tem a pergunta, certo? Aqui tem uma afirmação, aqui o personagem. E aqui embaixo, aqui, ó, você vai ver aqui, ó, tá falando sim. Você, certo? Então você é importante. E a gente vai ver que tem muito essa interação nesse livro aqui, muito legal, mas muito legal mesmo, tá? Então, ó, aqui, ó, aí começa, pessoal, o material sendo bem elaborado, né? Porque aqui começa com o versículo cristão. E tá falando, Jesus disse. E aqui, ó, o meu amor por vocês é como o amor do Pai por mim. Portanto, continue no meu amor, tá? Então eles procuram utilizar isso aí. E aí, ó, o que acontece? Aqui está dizendo aqui, ó, Jesus falou. Aqui, ó, Jesus está falando. Jesus, ali o sinal, né, o sinal que está sendo utilizado é Jesus falou, tá? Ou seja, Jesus disse. Mas também você pode fazer, ó, Jesus disse, falou, tá? E é interessante que eles usam versículos bíblicos. E aqui na parte de cima está falando pessoas, certo? Quem que falou? Quem que foi essa pessoa
que falou? Quem que foi que falou, né? E aqui embaixo a resposta, que Jesus disse isso. Tá vendo? Esse versículo de João 15 e o verso de número 9, tá? E aí, você vai perceber que ele tem bastante indagação. E essas indagações, pessoal, você pode trabalhar também aí no Ministério com surdos que estão aí, essas perguntas. Por exemplo, aqui também tem uma outra pergunta, certo? E aqui, ó, tá falando, né, olha, Jesus, a questão de ser certo, né, ter uma vida diferenciada, com muita sorte, algo nesse sentido. Só que aqui embaixo tá falando que o texto bíblico diz, ele é o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, tá? E por meio do seu Filho Jesus, Deus criou o universo. Isso aí está em Hebreus, no capítulo 1, verso 12. Então aqui, ó, aqui embaixo está o versículo, né? Tá falando, ó, Jesus, Filho de Deus, certo? Também Jesus é o Criador de todas as coisas, tá? Então tá falando, essa ideia aqui do versículo está sendo sinalizado. Então às vezes você pode ter dificuldade, por exemplo, de como que você consegue interpretar, como você consegue fazer alguma coisa. Aqui tem uma ideia, tá? Isso aqui ajuda bastante. Então são pontos interessantes que a gente pode estar utilizando em um material como esse. E aí, ó, a continuidade é interessante porque, ó, ele vai continuando falando, tá? Então aqui, ó, por exemplo, nesse caso, ele está pensando em algumas bobagens, em algumas besteiras, está pensando na vida, vamos dizer assim. Está pensando na vida. E aqui, ó, tá um versículo aqui embaixo de Atos, capítulo 7, verso 17, verso 25 e 26, falando assim, ó. É ele mesmo que dá a todos vida, respiração e tudo mais. Um só homem criou todas as raças humanas para viverem na Terra. Então aqui está também escrito em Libras, né? Tem os avatares. E aqui isso dá um apoio, ajuda bastante. Porque ele está falando, olha, que Deus, todas as coisas, né? Aí a gente vai olhando, né, esses detalhes e vendo como isso é importante, né? Então um material assim, ó, bem visual, que vai explicando, né, detalhadamente. Então aqui, ó, por exemplo, o surdo falando, né? Será que existe amor com relação a isso? E aqui no material embaixo fala, ó, ele ama você. E usa João 3,16, né? E aqui embaixo dizendo, olha, Deus ama o surdo, certo? Deus ama, né? Então é legal a gente olhar isso, pessoal, porque é um material assim muito rico, né, e bem visual. E aí ele vai trabalhando, né, vários versículos bíblicos, ó, 1 João 4,10, depois Hebreus 4,13, né? Vai trabalhando várias questões, né? E aí o interessante aqui, pessoal, ó, é que ele começa fazendo várias questões, vários questionamentos, né? E falando assim, ó, será que Deus ele pode perdoar eu dos pecados, né? Vai fazendo algum questionamento com relação a esses versículos. E aí chega uma parte aqui desse livro, né? Vamos dizer, desse livreto, em que tem uma história, né? Que história que é essa, né? Que vai mostrando o amor de Deus por você, é como o amor do Pai nessa história que Jesus contou. Então aqui vai tratando a história de um homem com 2 filhos, tá? É a história que está em Lucas, no capítulo 11, verso 24, que é a história do filho pródigo, né? Eu não sei se você conhece a história, Lucas capítulo 15, o sinal de filho pródigo, as 2 mãos assim, ó, formem P, faz esse movimento, ó. Filho pródigo, né? A ideia do P é do pródigo, tá? E esse sinal aqui é a ideia do perder, né? De perder, porque ele perdeu tudo. Então esse é o sinal de filho pródigo, tá? E uma coisa interessante, aí vai mostrando visualmente, né? Aqui é como se fosse um pai que ele está repartindo os seus bens. Então é muito visual, né? E a ideia aqui é até uma forma cômica, né? Ele repartindo o sofá, tem a televisão como se ele fosse repartindo a televisão, né? E aí vai falando, né? Aqui, ó, que o pai fez a separação e depois vai falar assim que o filho foi embora, partiu. Aí vai mostrar o filho aqui, ó, o filho passeando aí com a mala cheio de dinheiro. E aqui embaixo, por quê? Então ele vai trabalhando essa história, né, fazendo uma adaptação cultural aí com relação à história do filho pródigo, que é algo muito visual. Então vai falar, ó, que ele só estava pensando ó, em carro, em mulheres, né, em gastar, em bebida, aqui, ó, jogatinas, né, dando a ideia de gastar o dinheiro de uma forma não com razão, né? Então eu estava falando ó, que o dinheiro ele foi perdendo tudo, né? Foi perdendo todo o dinheiro. Então tudo isso, pessoal, em sinais vai sendo explicado, né? Então vai falar assim, ó, que aí ele começou a sentir fome. Por quê? Porque ele perdeu tudo que ele tinha, todo o dinheiro, tá? Então vai falar que ele começou a ir com os porcos trabalhar, a muito sofrimento. Tudo isso em sinais e de forma extremamente visual, pessoal. É um material muito riquíssimo que vocês podem utilizar aí para trabalhar nas células, para trabalhar em pequenos grupos, tá? Então vai contando a história do filho pródigo, né? Que ele
passou nessa parte aí com os animais, sonhando aí em comidas maravilhosas, né? Então, assim, é um material muito legal. E aí vai mostrar o retorno do pai. Olha só que legal. Então, vai mostrando o retorno do pai, certo? Para casa. Do filho, né? O pai esperando o retorno do filho, né? Então, aqui o pai sonhando com o filho, o retorno do filho, o filho lá longe voltando, né? Olha lá, ó. E aí vai fazendo, ó. O pai então vai preparar uma festa, manda matar um novilho, né? A história bíblica explica um pouco sobre isso, desse novilho. E aí o pai faz uma festa porque ele voltou, né? Porque ele voltou. E aí, ó, a ideia é que ele vai compreendendo que realmente Deus me ama, né? Assim como Deus amou, né? Assim como o pai amou o filho, assim como Deus amou, Deus também me ama. E aí tem versículos bíblicos, João 14, 23, João 10, 10, né? E aí ele vai entendendo, nossa, olha que bom essa importância, né? E aí aqui, pessoal, é um livro extremamente interessantíssimo. E aí no final, por que eu disse, pessoal, que tem como você utilizar esse material, tanto para evangelização, como também para o discipulado? E no final, ele deixa aqui 3 lições importantes, pessoal, que você pode estar trabalhando no discipulado com surdos. 3 lições importantes aqui no final. A primeira, pessoal, é aqui, ó, procura uma igreja evangélica que tem intérprete de Libras, certo? Da língua de sinais. Então isso é algo que parece que a gente fala da boca para fora, mas é algo que é necessário, tá? Os surdos frequentar igrejas que tem intérprete de língua de sinais, que ele se sinta bem. Então isso é algo importante. Por isso que a gente sempre reforça, e a gente tem muitos alunos que iniciaram os nossos cursos, iniciaram o nosso curso completo, e também começaram um trabalho que não tinha na igreja e os surdos começaram a frequentar. Então, assim, a importância de termos pessoas para que possam estar nas suas igrejas recebendo surdos, recepcionando os surdos. Né? Então, o surdo sempre vai procurar igrejas que tenham intérpretes. Tem muitas pessoas que falam assim, eu já vi pessoas falando, no teatro tem intérprete, mas não tem surdo. Mas quanto tempo nunca teve intérprete? Agora começou a ter. Agora eles estão começando a ter esse acesso em muitos lugares. Da igreja da mesma forma, tá? Então tem muitas igrejas que estão começando a ter esse acesso, os surdos vão começar a procurar. Então esse é o primeiro ponto aí que eu acho que tem que ser reforçado, tem que ser falado e organizado, tá? O segundo ponto aqui é para que o surdo que receba esse material ou for trabalhar esse material, faça uma oração todos os dias, né? Isso fala, pessoal, a questão do devocional, isso fala a questão do relacionamento com Deus, isso fala do processo de intimidade, a criar relacionamento, criar laços com Deus. E aí nessa questão da oração, você já pode trabalhar e explicar para ele por que orar, né? Qual que é o intuito, né? Qual que é o objetivo com relação à oração, por que da oração. Então tudo isso são detalhes importantes que você vai estar conseguindo aplicar através desse material, né? E aí também vem um terceiro e último ponto que é sugerido aqui na história, sugerido nesse material, é a leitura da Bíblia e seu estudo. Não é somente a leitura, é a leitura e o estudo. A gente sabe, né, que, ou talvez você não saiba, mas 70% dos surdos eles têm dificuldade com o português escrito, porque o português escrito é uma modalidade onde para o surdo é a segunda língua. Então a primeira língua do surdo é a língua de sinais. A segunda língua dos surdos é o português escrito, na modalidade escrita. Então, tem muitas pessoas que têm dificuldade ainda. Então, aqui entra um processo onde você pode também trabalhar a questão de alfabetização e letramento junto com o surdo, através da Bíblia. Então, isso ajuda ele melhorando essa questão, a leitura, tudo isso, pessoal, está incluso. Então a gente vai percebendo como que o Ministério com Surdos não é só interpretar, não é só estar lá na frente. Existem outras implicações e existem materiais que a gente pode estar desenvolvendo, falando, compartilhando cada vez mais e fazendo as suas devidas adaptações. Aí na questão da leitura vem a questão do estudo, que aí tem que ter um dia separado, pessoal. Um dia da semana, onde você pode estar explicando para o surdo, conversando com ele, falando com ele de forma detalhada, aonde ele pode fazer as suas perguntas, indagações, assim como nesse material,
no início tem muitas indagações feitas. Será que realmente eu sou importante? Passei a vida inteira vendo pessoas falando mal, pessoas com preconceito. A própria família, muitas pessoas não davam muito crédito. Mas será realmente que eu sou importante? Então, o momento do estudo, o momento do pequeno grupo, da célula, são momentos essenciais para que a pessoa possa estar trabalhando, falando e se abrindo mais. Então, como esses momentos são importantes, né? Então, aqui, esse material fala desses 3 pontos, né? A questão de uma igreja que tem a língua de sinais, a questão da oração diária, né? E a questão da leitura bíblica. Então, são pontos que a gente pode estar reforçando aí. Certo, pessoal? Então, ó, não deixe de procurar por materiais. Existem alguns, são poucos, mas existem, tá? Aqui na descrição eu vou deixar o endereço para vocês conseguirem aí esse recurso digital, né, desse livreto que você pode pedir, eles enviam na sua casa. Na época que a gente pediu, se eu não me engano, era de forma gratuita, né, que tinha esse livro disponibilizado, tá? Então é importante vocês só procurar saber se realmente ainda continua gratuito ou se tem alguma taxa, mas normalmente se tiver é algo bem pequeno e é algo bem simbólico pela riqueza desse material, tá? Então é a Life Words, a nova missão SGM no Brasil, vou deixar aqui, tá? É de São José dos Campos, aqui essa empresa, né, junto a uma parceria com a Sociedade Bíblica, tá? Onde você pode estar sugerindo e utilizando esse material. Beleza, pessoal? E aí, vocês gostaram da ideia? Gostaram desse material? Gostaram dessa aula? Uma aula bem curta, simples, objetiva, onde você pode estar acompanhando e compartilhando com outras pessoas também que têm esse desejo do Ministério com Surdos. Aproveitando esse momento, pessoal, só para reforçar algo que muitas pessoas já sabem, nos pediram, né? A gente está com as nossas matrículas abertas para o nosso curso Bíblia 360 Graus em Libras, que é o nosso curso completo, onde você encontra as principais histórias bíblicas, de Gênesis a Apocalipse, em um passo a passo. São mais de 30 módulos, onde a gente tem a professora surda, uma professora surda, a professora Carla, líder de Ministério com Surdos. Ela vai sinalizando as histórias bíblicas e a gente vai explicando detalhadamente cada sinal, cada classificador, como usar, enfim, é um curso completo, né? E a gente ousa dizer, né, porque é verdade, é o curso mais completo de Libras no contexto religioso cristão do Brasil. Você não vai encontrar nada igual. E as matrículas estão abertas e só vão até no domingo, até no próximo domingo. Então, se você tiver interesse, não deixe de chamar a gente lá no nosso Instagram. Certo, pessoal? Um grandíssimo abraço, bons estudos e até amanhã. Amanhã ainda tem mais Clube 345. Um grandíssimo abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu!